Bom, então agora vou passar a palavra para o companheiro Ahmed Sherrada para a sua intervenção. É isso. Boa noite, companheiras e companheiros. Vou entrar sem introdução. Todo mundo já sabe o que está acontecendo em Gaza. Um povo inteiro está sendo submetido a um extermínio sistemático diante dos olhos do mundo. Milhares de civis, a maioria deles mulheres, crianças, têm sido mortos e queimados por bombardeios contínuos, ataques a hospitais, escolas, tendas nos campos de refugiados. O nome disso, como já todo mundo sabe, é um genocídio. É a palavra que os juristas que usam e o que o Corte Internacional de Justiça usou e usa. É uma chacina de crianças, um genocídio sem precedentes que ultrapassou pelo seu tamanho proporcional e seu nível de crueldade por dezenas de vezes o Holocausto e qualquer outra chacina e outro genocídio na história. A Corte Internacional de Justiça, órgão máximo jurídico das Nações Unidas, em janeiro de 2024, concluiu que as alegações de genocídio cometido pelo Israel contra o povo palestino em Gaza são um risco real e iminente de genocídio, por isso determinou medidas cautelares que incluem o dever de Israel de prevenir atos genocidas e permitir a entrada de ajuda humanitária. Desde então, não parou o genocídio. Pelo contrário, a entidade sionista intensificou o genocídio. Então, não só ignorou, não intensificou, e desde lá, dezenas de milhares de crianças, idosos, mulheres, foram mortos e assassinados desde lá. Nas últimas semanas, o inimigo nazi-sionista atingiu novos recordes na sua barbárie. As famílias cansadas de refúgio, que algumas famílias, eu já conheço essas famílias, conheço muitas, como eu sou de Gaza e conheço muitas famílias, ou inclusive hoje eu estava falando com nosso amigo, nosso irmão Habib, um amigo que ontem quando eu estava indo para Rio de Janeiro, eu estava falando com ele, discutindo com outros assuntos de Gaza. Hoje amanheceu, no Rio de Janeiro, eu olho lá, ele perdeu 2 filhos dele hoje. Alguns meses atrás, perdeu o 3º filho. Isso tudo massacrado. E cada minuto, temos dezenas de crianças assassinadas ou queimadas. Essas famílias que, por 20 vezes, eles não têm onde. Agora, vocês acho que assistiram pela TV, com as pessoas ficaram às costas do mar, lá não tem onde para fugir, mas só tem mar. E outro lado tem fogo, tanques de guerra e aviões que estão matando. E eles chegaram até a costa de mar, fugindo com suas crianças. Mas não basta assim. O inimigo chega a eles lá e joga as bombas em cima deles, queimando as crianças deles. Além disso, para ficar tudo mais brutal, ele usa, como tudo já testemunhamos e já vimos, antigamente não poderíamos. Essas estratégias, esse inimigo sionista, cooperador das nazistas na Guerra Mundial II, ele usava sempre esses métodos desde 47 e 48, mas não estava filmado. Hoje estamos testemunhos do que está acontecendo. Ele está usando o fome como arma de guerra. O relator especial da ONU para o direito da alimentação, em março de 24, mais de um ano, falou que Israel está intencionalmente, sistematicamente, provocando a fome em Gaza. Essa é uma forma deliberada de extermínio. Isso funcionário da ONU, um ano antes. E o mundo desde lá estava quieto, fazendo nada, e desde lá continua a chacina. Organizações como a ONU e o FAO alertam que mais de 1 milhão de pessoas em Gaza enfrentam fome catastrófica. A entrada de ajuda humanitária tem sido bloqueada. O cerco é total, sem comida, sem água potável, sem medicamentos, sem hospitais funcionando. E um colapso humanitário fabricado pela ocupação. Francisca Albanese, que foi também perseguida, igual vários aqui, ela perseguida todo o tempo, essa funcionária da ONU, Francisca Albanese, o relator da ONU dos direitos humanos,
Ela falou agora, recentemente, em maio de 2025, as ações de Israel em Gaza, incluindo o bloqueio da ajuda e a rejeição, a supervisão da ONU, que eles querem excluir a ONU agora o papel humanitário deles, violam a Carta da ONU, apesar de ser rotulada de antissemita e acusada de apoiar o terrorismo, essa funcionária. Como a ONU, eles declararam que a UNRWA é uma organização terrorista. A arrogância deles. Ela nega todas essas acusações e afirma que o verdadeiro problema é a suspensão da voz crítica. E aqui no Brasil, do outro lado do mundo, há uma batalha sendo travada em outro campo. A narrativa é tentativa de silenciar as vozes que denunciaram esses crimes. Ativistas, professores, artistas, jornalistas, cidadãos comuns estão sendo perseguidos e criminalizados, censurados por expressar solidariedade ao povo palestino. Essa perseguição não é casual, ela tem sido sistemática e tem seu nome e origem. No outro lado, tem aqueles que estão tentando embelezar os monstros, justificar seus crimes e tentar criar algumas leis para proteger os crimes. Vocês sabem qual lei, qual ministro também, ex-ministro. Tentar criar algumas leis para proteger os criminosos de crítica e criar uma amizade, outros, com nazistas, cuja envergonha o país inteiro. Que querem fazer o dia de amizade com nazistas sionistas. Refiro-me aqui à Confederação Israelita no Brasil, a CONIB. Esta entidade que se apresenta como representante da comunidade judaica brasileira, embora muitos judeus não se vejam nela representados. E muitos. Tem atuando de forma constante e agressiva para sufocar toda e qualquer crítica às ações do governo nazista de Israel. Não são raros os episódios em que a CONIB aciona instituições, universidades, redes sociais, veículos de mídia para exigir punição de quem ousa e denunciar o sionismo como uma ideologia de colonialismo e opressão. Não estamos, claro, falando sobre os judeus. Estamos falando de críticas legítimas, respaldadas por fatos, por investigações da ONU, por denúncias da Anistia Internacional e da Human Rights Watch, que há anos apontam o apartheid e colonialismo israelense como estruturas reais, documentadas e violentas. A tentativa da CONIB é equiparar qualquer crítica ao sionismo, ao antissemitismo, é uma grave distorção conceitual e uma manipulação que visa deslegitimar o debate público e blindar os crimes cometidos contra o povo palestino. O sionismo é uma ideologia política que foi condenada pela ONU em 10 de novembro de 1975. A Assembleia Geral adotou a Resolução 3379, que considera o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial. Ela apela a todos os países para combater essa doutrina, mas pela chantagem, 16 anos depois, o George Bush conseguiu, pela chantagem, cancelar retroativamente essa, mas a realidade não mudou. Doutrina de apartheid e racismo e discriminação racial. E muito mais. Confundir isso com ódio aos judeus é um desserviço para mesmo os judeus. Como falou um rabino amigo, que é o mais gerador do antissemitismo, se existe antissemitismo no Brasil, pelo saiba, não existe. O gerador do antissemitismo são sionistas, pelos seus comportamentos e agressividade. Não podemos deixar de apontar inversão histórica, que essa retórica promove. Os palestinos, sim, são povos semitas também, árabes semitas, ou seja, as ações do Estado, da entidade sionista, respaldadas e definidas por entidades como CONIB,
são, na prática, formas de violência contra povos semitas, que são palestinos. O uso do termo antissemitismo tem sido sequestrado para proteger um projeto colonial, enquanto o povo que realmente sofre sob esse projeto é ignorado, e desumanizado e massacrado. Mais grave ainda é a forma como o CUNIB vem se articulando para intimidar e perseguir ativistas pró-Palestina no Brasil. Estudantes, entidades, direitos humanos são ameaçados com processos. Jornalistas estão sendo perseguidos em nome de uma suposta ofensa ao povo judeu, quando na verdade estão apenas exercendo o direito democrático de crítica e denúncia. Isso não pode continuar. O Brasil é uma democracia e liberdade de expressão não pode ser sequestrada por nenhuma entidade. Precisamos dizer e repetir: criticar Israel não é antissemitismo, denunciar o genocídio em Gaza não é discurso de ódio, é um dever moral. Apoiar a resistência palestina não é crime. A resistência garantida pela Carta da ONU, garantida pelas várias resoluções da ONU. Resistência armada mesmo que a resistência palestina está exercendo. Esse direito de autodefesa não implementa e não cabe à força ocupante como Israel. Isso é só para a vítima. Apoiar a resistência palestina não é crime. É um ato de solidariedade com um povo oprimido há mais de 77 anos. Um dever e honra apoiar a resistência. A tentativa de silenciar essas vozes é, sim, um ataque à democracia. É um ataque ao direito de lutar por justiça, por liberdade e por autodeterminação. Autodeterminação que é um direito legítimo, garantido pelas várias resoluções da ONU também. E aqui faço uma saudação aos judeus anti-sionistas, que um deles também foi vítima. E o nosso amigo Breno Altman, que é um judeu anti-sionista e perseguido pelos esses sionistas criminosos. Encerrando, quero lembrar que a história julga com rigor os momentos de omissão. E hoje, o que está acontecendo em Gaza exige que todos nós, como cidadãos e cidadãs, escolhemos um lado. Ou estamos com os direitos humanos, essa aqui é uma honra e dever, ou com extermínio, com uma vergonha. Com a liberdade ou com a censura. Com a vida ou com Israel o genocídio. A luta do povo palestino é a luta por justiça. E a nossa luta aqui é garantir que essa causa não seja silenciada, criminalizada, nem distorcida. Por isso, seguimos firmes com a verdade, com a dignidade, com a convicção de que nenhum poder político, econômico ou midiático é maior que a força de povo que resiste. Palestina livre, do rio ao mar. Muito obrigado. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.